ser servido, mas para servir. Jesus, Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 45. Emmanuel realiza comentários no livro Fonte Viva, lição 82, e inicia nos levando a refletir na natureza. A natureza, em toda parte, é um laboratório divino que elege o espírito de serviço por processo normal de evolução. E aí, Emmanuel passa a relacionar o que está bem próximo da nossa vida diária, que os nossos olhos veem, que a nossa pele sente, que os nossos pés apalpam, caminham, a semente na cova, o vento nas flores, o rio caminhando para o mar, e descreve cada circunstância, cada detalhe, como que realizando um trabalho. Como são elementos da natureza, vegetais, animais, minerais, esse trabalho funciona dentro de um pensamento divino. A natureza é o pensamento de Deus. Não existe acaso. Tudo tem uma lei. De tal modo que a academia nos mostra parcialmente essa realidade. Quando estudamos as reações químicas, as atrações, as desassociações, mostra que existem leis. Podemos, inclusive, influir nesse comportamento dos minerais, provocar fenômenos, fazer a água passar do estado líquido para o vaporoso, voltar para gelo. Do mesmo modo ocorre com as plantas, realizando um trabalho integrado com os animais, com os homens, proporcionando a vida no planeta. O raio do sol, o brilho das estrelas, o movimento das marés, tudo é um trabalho com lei da natureza. Parte disso é conhecido pela academia, que nos causa uma admiração enorme, nos deixa assim, um louvor para a gratidão de Deus. Nossa, quanta coisa, e a nossa ciência vê tão pouco. E pensamos numa época do passado que não via nada, e imaginamos tudo aquilo que está para ser visto, para ser descoberto no futuro. Emmanuel diz destas circunstâncias e nos convida a responder à questão: e o nosso trabalho dentro desse contexto? O universo inteiro trabalha, porque se tivesse tirado Júpiter do lugar que ele está, pela atração dos corpos, já ia mudar todo o posicionamento no sistema solar e inviabilizaria a nossa vida. A Terra mais próxima ou mais afastada do Sol, girando mais rápido ou mais lentamente. Qualquer pecinha que mexer põe em risco a nossa possibilidade de estagiar no corpo carnal no planeta. Usar esse instrumento de evolução. Então, o universo inteiro trabalha, mas não é um trabalho sem objetivo. Tem um objetivo. O objetivo é que os seres inteligentes se desenvolvam, evoluam, progridem, possam compreender a sua própria natureza, compreender as leis do universo, ganhar consciência disso e um dia participar conscientemente dessa harmonia. Então nós temos a nossa condição, reunidos no Espiritismo cristão, que nos convida a refletir e já nos dá a oportunidade de participar com um certo nível de consciência, porque podemos aprender com os bons espíritos e ensinar os que sabem menos. Podemos compartilhar com os que têm o mesmo nível de conhecimento. Podemos participar nos processos de tratamento espiritual, na fluidoterapia, no passe, na cura. Porém, temos um exemplo gigantesco na Terra, um único Espírito que chegou à perfeição, o Espírito de Jesus, um Espírito puro, que antes da Terra estar formada, ele já era, por mérito próprio,
já conquistara esse nível evolutivo, a perfeição relativa da criatura. Foi convidado por Deus para a formação do planeta e trabalha continuamente. Então nós estamos na seguinte circunstância: há quanto tempo nós estamos na Terra? Mas a Terra, segundo a academia, tem 4 bilhões e 500 milhões de anos, aproximadamente. Mas diz Emmanuel que Jesus foi convidado por Deus para a formação da Terra. Então, há 4 bilhões e 500 milhões de anos, ele já trabalha na formação do mundo, no seu governo, e a academia nos informa que não tem 2 dias iguais. Desde o momento de uma bola de fogo que vai esfriando, depois a água, as plantas, os animais extintos, tudo num controle de inteligências superiores, realizando um plano evolutivo que nós ainda não compreendemos com clareza, apenas entrevemos. E agora com um risco muito grande, porque participamos deste processo de modo ostensivo, colocando em risco a viabilidade da vida no planeta. Já temos condições de medir os estragos que estamos fazendo no uso do planeta. E somos chamados à responsabilidade dentro desse contexto. E Emmanuel então diz: infere-se de semelhante luta que o serviço é o preço da caminhada libertadora ou santificante. Porque os espíritos têm opção, os homens, as almas, nós temos opção de trabalhar ou não trabalhar. E quando dizemos trabalho, não é um emprego com o patrão no salário remunerado. Não. Trabalho é uma ocupação útil para a evolução do espírito. Este emprego também é trabalho. Pode ser também, se você estiver produzindo adequadamente ao bem geral. Mesmo obedecendo ordens, ganhando pouco, fazendo greve, não sendo atendido, fazendo manifestação, com indignação. Mas é útil, é para o bem geral. Enquanto que, nos estágios anteriores à fase humana, os animais, as plantas, os minerais, eles não têm essa opção. Obrigatoriamente, eles trabalham e evoluem de acordo com o trabalho. O princípio inteligente evolui no reino animal. E ele trabalha, obedecendo leis de Deus, levado pelos instintos, pelas circunstâncias das coisas. E isso faz o princípio inteligente evoluir, até desenvolver o pensamento fracionado, até esse pensamento chegar em pensamento contínuo. E aí ele pode entrar naquele homem primitivo, que já houve aqui na Terra, do macaco para o homem. E isso leva bilhões, mais de 1 bilhão de anos. Mas durante todo esse tempo é obrigatório, automático. Quando sai do automatismo, passa a ser escolha. A nossa questão, fase humana da evolução. Por isso que Emmanuel coloca como título: quem serve, prossegue. Esse serve quer dizer, trabalha de um modo útil para a evolução do próprio espírito. Se a pessoa ganhar na Mega Sena, ela fica milionária. Ela não precisa mais ter um emprego. Mas ela pode ocupar o seu dia, seus meses, seus anos, desfrutando um pouco do patrimônio, conhecendo o mundo. Pode. Mas ao mesmo tempo, realizar investimentos e trabalhos em que a humanidade seja beneficiada com esse procedimento. Investindo em pesquisas, gerando empregos, trazendo progresso tecnológico, aliviando a miséria. E, por outro lado, a pessoa pode ficar completamente ociosa, o dinheiro parado, nem aplicar na renda fixa e emprestar para o governo, não vou, quero parado mesmo, porque não é possível gastar esse dinheiro. Não é?
e pode se dedicar a mais trabalho diretamente com os espíritos, no desenvolvimento da educação da moral, ou a uma necessidade material do planeta. O fato é que se não trabalhar, se não servir, quem serve, quem trabalha, prossegue. Prossegue para onde? Evolui espiritualmente. Prossegue na construção do reino de Deus no próprio coração. Prossegue ao encontro do Criador. Há outras dimensões espirituais que são materiais, mas que funcionam de acordo com a sua natureza, que são mundos que apenas entrevemos de modo muito vago, mas que dependem do nosso esforço, do nosso empenho em seguir, através do trabalho, de servir de modo útil para eles. E Emmanuel diz assim: a pessoa que se habitua a ser invariavelmente servida em todas as situações, não sabe agir sozinha em situação alguma. Fica cristalizada, dependente. E a criatura que serve pelo prazer de ser útil, progride sempre e encontra 1000 recursos dentro de si mesma, na solução de todos os problemas. A segunda, desenvolve-se. Agora, nós vamos estudar da parte que Emmanuel tirou esse capítulo, este versículo do Evangelho de Marcos, e vamos abrir assim a nossa observação. Falamos de um ponto um pouco difícil, então um pouco fica uma neblina, parece que nós estamos pegando aí imigrantes, né? A gente veio num caminho, aí de repente pega aquela neblina, tem que diminuir a velocidade, mas temos que passar por essa parte, e depois aquela neblina dispersa, nós vamos ver claramente. Mas a neblina sempre dá uma realidade daquele trecho. Então nosso esforço vai ser agora se livrar um pouco da neblina, mudando o ponto de vista, né? Sair um pouco dela, vendo de cima, vamos abrir. Vamos ver um momento que Jesus fala essa frase, que Emmanuel isola para esse estudo que ele faz, para essa reflexão, a necessidade de trabalhar, de servir. E mais do que isso, né? Ainda uma circunstância muito especial, porque se só ficássemos nas anotações de Mateus e Marcos, nós íamos subir um pouco, assim, para tirar essa neblina, dispersar isso, acender um pouco de luz, para dispersar essa neblina. Mas a produção mediúnica de Chico Xavier acaba colocando um sol intenso, intenso. De tal maneira que mesmo o caminho sendo gigantesco, longo, que nos deixa atônitos e perplexos, nós podemos ter uma visão, pelo menos do trecho que nos encontramos, de modo claro. Porque realmente, quando nós pegamos o livro Evolução em Dois Mundos, que já é de deixar o queixo cair no chão. Como é que um espírito vai fazer um livro com 2 médios diferentes, a cidades de centenas de quilômetros, sem um ver o outro, naquela época sem computador, internet, e os capítulos encaixarem perfeitamente? Imagina só, vai aqui, vai lá, vai aqui, vai lá, vai aqui, vai lá, falando da evolução no mundo espiritual e no mundo nosso, corpóreo, material, com milhares de dados que a ciência acadêmica confere e não tem nenhum erro. Em todos os campos da ciência, astronomia, geologia, animais extintos. Só isso já dá a impressão que é algo do impossível acontecendo. Inclusive, aqui na Casa Esperança, as pessoas estão muito habituadas, de tanto que eu repito essa informação. Mas em alguns centros que eu sou convidado a fazer palestra, eu vejo que a pessoa fala: peraí, como é que é isso? Como é que é o nome desse livro? Quer anotar, porque ficam surpresas, não sabiam que existia isso, que existiu isso. Né? Um livro feito por um espírito com médiuns, um em Pedro Leopoldo, Minas Gerais, outro em Uberaba. E quando compra um livro, não consegue ler, porque é uma sequência tão grande de dados acadêmicos, o livro é pesado, que fica... E quando ele fala que é mais de 1 bilhão de anos que existe o princípio inteligente,
Quem consegue ficar meditando, refletindo a respeito de toda esse gigantismo, né? Quando estamos tanto apegados à nossa data de nascimento, e ainda muita gente na Terra pensando se tem reencarnação. Imagina com um pensamento desse, se tem reencarnação ou não. E aí você se vê, não, mas aqui você está falando, há mais de 1 bilhão de anos o seu princípio inteligente já se encontra em desenvolvimento. E aí entra Nicodemos, mas como pode um homem voltar para a barriga da sua mãe? Porque não compreende o corpo espiritual e o corpo carnal. E a pessoa começa a pensar, mas espera aí, eu não fui cachorro, não fui gato, eu fui leão, e fica uma complexidade gigantesca. Mas não é um assunto. Isso ainda até mais confunde do que esclarece. O que esclarece é o que nós vamos ver para agora. Então, como é que nós vamos estudar? Nós estamos no livro Boa Nova, que é a produção mediúnica de Chico Xavier, o espírito Humberto de Campos, e vamos iniciar vendo o que estava acontecendo antes de haver esse momento que Jesus fala, essa questão de servir. O Filho do Homem veio para servir. Que na verdade é uma consequência da conversa de Salomé, mãe de Tiago e João, que foram até Jesus pedir para que um ficasse, os dois filhos delas, um ficasse à direita e outro à esquerda de Jesus no reino de Deus. Nós vamos ver em detalhes. Então Salomé não confundir com a dançarina que pediu a cabeça de João Batista numa bandeja de prata na noite de aniversário do rei Herodes Antipas. Não tem nada a ver, o mesmo nome em outra pessoa. Como tem João, Maria, Pedro, várias pessoas. Então Salomé, mulher de Zebedeu, mãe de Tiago Maior e João, o discípulo amado. Ela vai falar com Jesus. E é nesse diálogo, nessa sequência, que vai acontecer essa frase. E Jesus fala que o Filho do Homem, ele veio para servir. E está nos servindo. Está trabalhando por nós. Coopera com Deus com a nossa evolução. Todos nós, todos os bilhões de almas encarnadas na Terra, todos os bilhões que estão nas cidades espirituais, toda imigração e migração, não existe um único espírito na Terra que não esteja no controle e recebendo o trabalho do Espírito de Jesus na sua evolução. Então, o nosso estudo vai ser, a primeira parte, observando o que nos informa a produção mediúnica de Chico Xavier. Depois, no meio, nós vamos para o que nos informa as anotações de Mateus e Marcos. E na sequência, voltamos ao livro. Por que vamos fazer isso? Porque acontece que, em primeiro lugar, o livro corrige erros humanos. E não é a primeira vez que a interpretação humana erra. Havia uma parte, nas anotações dos evangelhos, na crucificação de Jesus, no processo de crucificação de Jesus, a questão de Barrabás, que os críticos diziam assim, mas espera aí, as primeiras escrituras não consta, havia um costume de que na Páscoa o procurador, que no caso seria Pôncio Pilatos, teria que oferecer alguém já condenado para o povo, libertar um preso. Então, aparece nas primeiras escrituras, não aparece nada que havia esse costume. Simplesmente aparecia que Jesus tinha sofrido a pena de morte, a crucificação, a condenação no Sinédrio. O Sinédrio não podia executar. O Sinédrio levou para Pôncio Pilatos, porque o governador de Roma, o procurador do Império Romano, é que podia confirmar ou não a sentença. Eles é que estavam no domínio do povo judeu, o Império Romano. E o imperador, de repente, aparece, colocando Barrabás e Jesus. Então, por a letra ser assim, e vem vários séculos assim, os humanos interpretaram, mas espera aí, de onde apareceu Barrabás? Por quê? E aí escreveram no Evangelho, que a gente lê. Você pode até ter a curiosidade de pegar sua Bíblia em casa
e ver de que jeito ela está. Havia o costume, você não fala nada desse costume. Porque o costume entrou depois, no carão mesmo, na cópia. O papel aceita qualquer coisa. Entrou na cópia, para justificar. Porque quem lê um texto e vai traduzir, de uma certa maneira já interpreta. Você vai passar de um idioma para o outro, de uma realidade para outra, você vai fazer uma escolha. E você vai interpretar de acordo com o seu jeito. Como falamos muitas vezes, né? A palavra pena, no português com vários sentidos, de galinha, de sentimento, de dó, de escrever. E se você fosse traduzir para o inglês, que palavra você ia usar? Porque no português, esta palavra tem todos esses sentidos. Sentença de juiz, pena de 5 anos. A pena de escrever, a pena da água. Mas no inglês não tem uma palavra com 5 sentidos. E quem lê que faça a interpretação. Você tem que ver no texto e você fazer a sua. E aí escrever no idioma do outro. É o caso do pato. Quando ele perde a pata, o que você ia pôr lá? O pato perdeu a pata. Você ia pôr um pato e ficou viúvo. Ou você ia pôr um pato e ficou perneta. Interpretação. Se olhar lá o texto. Então, essas interpretações colocaram no texto e o Espírito de Emmanuel veio nos esclarecer. E ficou a favor da crítica, falou, isso realmente não estava, foi acrescentado pelos humanos. Não havia esse costume. Por que Barrabás apareceu? Porque Pôncio Pilatos não queria confirmar a sentença. Sua mulher Cláudia tinha tido um sonho, ele estava tremendo de medo, ele já tinha no íntimo medo da religiosidade, do Deus único do povo de Israel, já ouvia falar dos poderes de Jesus. E o senador Públio Lentulus, que é o Espírito Emmanuel, o guia do Chico Xavier naquela época, sugere, mas você já não tem alguém aí que todo mundo odeia, que então oferece, vamos tentar ver se confirma nesse, fica com Jesus preso, aí não confirma a sentença? Foi por isso. Só que esta parte não está nas anotações do Evangelho. Então não é possível de saber, porque é aquele detalhe que acontece na intimidade. E é por isso que nós estamos separando. Então eu peguei um exemplo que já estudamos várias vezes aqui, para estudar agora um exemplo que é a primeira vez que nós vamos estudar aqui. Nunca foi estudado aqui esta parte por mim. Né? Começa assim, se você pegar o Evangelho de Mateus e Marcos, isso vem Mateus 20 e 20. Capítulo 20, versículo 20. Pedido da mulher que se arrependeu. Logo, 20 e 20 vem depois de 20 e 17, não é isso? Capítulo 20, versículo 17. A terceira previsão do Calvário. Quer dizer que antes da mulher de Zebedeu, Salomé, ir até Jesus e pedir para Jesus que os seus filhos um ficasse à direita e à esquerda, Jesus tinha pela terceira vez anunciado aos seus discípulos que ele iria ser crucificado. Pela terceira vez. Logo, ele está no último ano, nos últimos momentos da sua missão. Certo? Certo? De acordo com as anotações dos evangelhos, com a interpretação humana, que sem saber a ordem das coisas, começou por capítulo tal, versículo tal, esse trecho atrás deste, aquele trecho atrás daquele. Na realidade, não. Muito longe desse momento. Segundo a produção mediúnica de Chico Xavier. Então, como é que foi? Foi assim. Qual foi o primeiro lugar que Jesus dirigiu a palavra ao público? Pelos evangelhos não dá para saber. Só pelo livro Boa Nova. Mas podemos confiar no livro Boa Nova? Aí que está, né? O Chico Xavier tem uma produção de mais de 400 livros. São milhares de dados. Traz um erro. Se você trouxer um erro, aí todo o resto que não dá para conferir, já entra numa possibilidade menor de estar certo, que já se encontrou um erro. Mas até hoje não se consegue encontrar um único erro. E qual outra produção mediúnica pode ser comparada a essa? Nenhuma, é ao concurso. Existem boas coisas. Mas a melhor das melhores
ainda é muito menor do que essa. Então ele diz assim, a primeira palavra ao público foi em Cafarnaum, no mar de Tiberíades, lago de Genezaré, próximo à casa de Pedro. Então Jesus fala ao público, e quem está lá ouvindo? Tiago maior, João, seu irmão, e inclusive Salomé, a mãe deles. E eles eram bem novinhos, bem jovens, e sua mãe. E Jesus ainda não tinha convidado eles para ser discípulo. Eles seguiam João Batista, já tinham ouvido falar de Jesus, já tinham recebido a identificação de João Batista de Jesus, que seria para ser seguido, que tinha sido identificado pelo Espírito, aquele que usa a forma de pombo. Então, eles ouviram aquela palavra ao público. No dia seguinte, Jesus falou com eles, para João e para Tiago, maior, seu irmão, convidou para segui-los. Na manhã a que se seguiu a primeira manifestação de sua palavra, defronte do Tiberíades, o mestre se aproximou de 2 jovens que pescavam nas margens e os convocou para seu apostolado. E o que significa isso? Que tem que mudar a vida, porque Jesus fazia caminhadas, ia para Jerusalém, voltava, ia para cá, ia para lá, e eles viviam naquela pesca com os pais, Zebedeu e Salomé, naquela pesca. Aí foi convocado, ou seja, assumiu um compromisso. É como alguém que vem eventualmente no centro, assiste a palestra, então não passa e vai embora. E alguém que tem um compromisso de trabalhar, de estudar, que se conta com a presença e com o trabalho daquela pessoa. Então eles foram convocados. Filhos de Zebedeu, desejais participar das alegrias da Boa Nova? O que eles fizeram? Como eram muito jovens, eles tiveram que falar com a mãe, Salomé. Eles reagiram com uma alegria imensa. Tiago foi e beijou as mãos de Jesus. E aí ele faz uma outra revelação muito interessante a respeito de um detalhe físico de João, o discípulo amado. Ele fala um detalhe dos cabelos. Quais são os tipos, as formas de cabelos que vocês conhecem, que podemos imaginar? Liso, crespo, duro, macio, ondulado. Uma série de formas, né? Ele diz assim, anéis macios. Jesus acariciou os anéis macios do cabelo de João. Então, João, o discípulo amado, tinha cabelos anelados e macios. Anelados e macios. E eram muito jovens. Quando eles levaram a notícia para sua mãe, Salomé, como é que ela reagiu? Ela tinha ouvido aquela palestra, aquela palavra ao público, Jesus falando do reino de Deus, falando do amor, do bem. Mas como é que ela interpretava isso? O que pensava o povo judeu? Há mais de 1000 anos, eles estavam esperando um reino sem fim. Uma libertação do Império Romano. Não é isso? Uma revolução. Fora Herodes Antipas, Pôncio Pilatos, a águia do templo. Vamos dominar, ter a nossa liberdade totalmente reconstituída e passaremos a dominar o mundo num reino sem fim. Uma revolução. Pensavam em Moisés, a sequência das pragas, o poder da força para conseguir as coisas, a vontade de Deus do lado de Moisés, e Moisés libertando o povo hebreu da escravidão do faraó do Egito, e imaginavam que eles teriam uma força junto deles e a liberdade, não é isso? Então, como mãe, ela pensou, Jesus convidou vocês para trabalhar com ele? O novo reino, o reino que vai se estabelecer. O que ela imaginou? Totalmente diferente de uma interpretação espiritual, de um trabalho de Deus no coração, no espírito de cada um, no pensamento e no sentimento, no desenvolvimento de virtudes, no domínio das imperfeições morais.
no conhecimento da vida espiritual. Isso nunca passou pela cabeça dela. Isso aí ficou a quilômetros de distância. Como ainda está hoje na mente de muitas pessoas que buscam o Cristo para receber coisas. Buscam comércio. Eu faço isso, você me dá aquilo. Buscam satisfazer os seus caprichos e desejos, as suas aspirações humanas. Quando as coisas correm bem, esquecem até de rezar, nem agradecem. Quando as coisas estão mal, buscam milagre em todo canto. E o trabalho da construção do reino de Deus contínuo e diário, a busca da própria evolução espiritual, onde que está? Ela então, com amor de mãe, pensou, vem aí um novo reino. Jesus é um representante desse reino. Claro, né? Pobre, carpinteiro, andando com essa multidão, ele vai ser o rei? O rei ele não é. Mas o rei contratou ele. Ele vai ser o quente desse rei. O que todos pensavam. Por isso que muitos não achavam que Jesus era o Messias. Porque o Messias viria com um exército, com armas, com força, com academia, aquela coisa de arrasar, da goleada, de se impor. Como é que um homem, vindo da Galileia, andando com aquelas pessoas, pobres, doentes, gente que era pecadora aos olhos de Deus, sem academia nenhuma, ele ia ser o Messias? A imagem do Messias era completamente diferente. Mas ela viu aquela palavra, ficou magnetizada, tinha uma bondade enorme, amava seus filhos, imagina o amor de mãe, queria o melhor do mundo para seus filhos e ficou pensando, ele deve ser o representante desse novo reinado. E todo mundo dizia que estava prestes a cair, que o Messias devia estar por ali, porque João Batista já estava lá, cumprindo a palavra da profecia, estava gritando que estava próximo. Havia aquela aspiração, agora vira a política. Como hoje também na nossa vida, quando chega o período das eleições, fica aquela coisa no ar, e todo mundo aproveita os movimentos, e aproveita aquele momento, e fica aquela... né? Então havia esse contexto. E ela pensou, se ele é importante, logo eu vou reservar os melhores lugares para os meus filhos. Eles foram convidados. Mas tem outros, já tinha outros convidados. Não foi João e Tiago os primeiros. Tinham outros. Eu vou lá para garantir os melhores lugares para os meus filhos. Essa que era a ideia dela. Então, agora anotando o que está na Bíblia, no Novo Testamento, Mateus e Marcos. Então dirigiu-se ele, a mãe dos filhos de Zebedeu, juntamente com seus filhos, prostrando-se para pedir-lhe algo. Tiago e João lhe disseram, Mestre, queremos que nos conceda o que vamos te pedir. Foram os dois com a mãe. Jesus lhes perguntou, que quereis que vos faça? Salomé, a mãe, dize que estes dois meus filhos se assentem, um à tua direita e outro à tua esquerda, no teu reino, na tua glória. Ela queria os melhores lugares para os filhos dela. Jesus respondeu, não sabeis o que pedis. Porque ela pensava em termos materiais, em aspirações humanas, e Jesus é um trabalho na evolução do espírito. Não é que as coisas materiais não sejam cuidadas, porque elas são. Não vimos no início dos nossos estudos se a Terra girasse mais rápido, se girasse mais lentamente. E as plantas, as águas, os animais. E tudo aquilo que é necessário para haver um equilíbrio, para a vida do corpo humano estar aqui. Mas quem cuida de todo o trabalho material? Quem governa o planeta? Então, quando pensamos em Jesus, não é só o trabalho espiritual, é todo o trabalho que ocorre na Terra. Quando vemos, por exemplo, Gutenberg, na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, como espírito se manifestar através do médium e dizer que foi convidado para nascer naquela encarnação que foi Gutenberg e fazer aquela invenção,
Porque o governador espiritual do planeta queria, tinha um plano. Então as invenções não é um mérito exclusivo do espírito que nasceu, ele é um gênio, e ele fez a cabeça dele por si, não. Ele tem a capacidade desenvolvida dele, ele vai encarnar, ele vai ter a assistência dos espíritos, mas ele está cumprindo um plano dos superiores. As invenções, o progresso material, o que é permitido e o que não é permitido. Tivemos bomba atômica. E não ocorreu a revelia de Deus. Deus permitiu. Deus não manda. Mas você quer fazer o mal? Ele deixa. Alguns. Aqueles que ele não deixa, nós não ficamos sabendo porque não acontece. Mas se ele permite, é porque mesmo assim algo de útil vai ocorrer na sequência. Porque ele não permite nada de inútil. Então é todo o trabalho material e espiritual. Como é que Salomé poderia entender isso? Por isso que Jesus disse, não sabeis o que pedis. Como ainda é hoje muito difícil para nós compreender essa circunstância. Podemos entrever, com todo esse esforço, com toda essa neblina que nos cerca, em virtude dos esclarecimentos da codificação espírita de Allan Kardec e do seu desenvolvimento na produção mediúnica de Chico Xavier. Podeis beber o cálice que estou para beber e ser batizados com o batismo com que serei batizado? Eles responderam, podemos. Então Jesus lhes disse, sim, bebereis o meu cálice e sereis batizados com o batismo com que eu for batizado. Mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não cabe a mim concedê-lo, mas é para aqueles a quem o meu Pai preparou. Quando eles falam do cálice e do batismo, outra vez, eles não entendem nada do que estão falando. E eles acertam a resposta no chute. Eles podem, mas eles não sabem o que eles estão dizendo. É como se desse uma pergunta de múltipla escolha. Sim ou não? Jesus disse, vocês vão poder beber do meu cálice e ser batizado como eu fui batizado? Só tem duas respostas. Sim, não sei, talvez. Eles responderam sim. Eles não entendem nada daquilo. Não entenderam nada. Mas acertaram no chute. E Jesus seguiu, porque eles não iam ter condições de compreender as informações adequadas. Como vimos no nosso último estudo, a questão quando ele compõe a parábola do mau rico e do mendigo Lázaro. Ele usa a compreensão espiritual deles na época. Morre o mau rico, que se banqueteava todo, se vestia de púrpura, de linho, e o mendigo ficava lá, o cão lambendo suas chagas, nem as migalhas da mesa ele tinha. Morre um, morre outro. O que Jesus faz? Ele conta a vida no plano espiritual nas várias dimensões como nós conhecemos e sabemos que existe, porque entramos em contato com ela na reunião mediúnica. Ele se utiliza daquelas informações, mesmo que pequenas, que estão na produção mediúnica de Chico Xavier, do Espírito André Luiz. Não, eles não iam ter condição nenhuma de pensar em nada daquilo. Ele deixa eles continuando como eles pensavam. O que pensavam os judeus na época? Aqueles que acreditavam na vida depois da morte. Que o melhor possível era estar junto com os patriarcas, com o pai do povo hebreu Abraão e com os patriarcas, em lugar de honra, numa mesa de banquete próximo ao pai Abraão, lugar de honra. Então, Jesus compõe a parábola com a infância espiritual deles. E é o mesmo caso aqui, quando ele fala do cálice e do batismo, eles respondem sim, sem saber do que estão falando, embora está certo, mas Jesus vai seguir adiante para dar uma explicação que eles podem compreender, em vez de detalhar essa outra que eles não poderiam. Em primeiro lugar, o batismo aqui não tem absolutamente nada a ver com o batismo da Igreja Católica. Não é de beber, não é de água, não é isso. Isso veio depois do Cristo. O batismo, inclusive, os judeus não batizavam para colocar a pessoa dentro do judaísmo. Eles faziam circuncisão no 8º dia. Do que vem a palavra batismo, batizar? É mergulhar completamente na água para lavar, para purificar, para ficar em condições
de entrar em relação com Deus. Então, batismo quer dizer purificação, se purificar. Por isso que João Batista pregava assim: purificai-vos, arrependei-vos dos vossos pecados. E quem concordava com essa reforma moral é que era mergulhado completamente na água. Bebês, não, mergulha um bebê completamente na água, o que acontece? Ia matar o bebê. E se a pessoa fosse um fingido, também não. Aqueles fariseus hipócritas, não, você continua pensando do mesmo jeito. Só podia ser mergulhado completamente na água, ou seja, batizado, purificado, quem mudasse o jeito de pensar. Ah, eu tenho coisa sobrando, então eu vou dar o que é necessário. Eu cobrava mais, vou cobrar o que é justo. Eu roubava, não vou mais roubar. Eram aquelas pessoas que concordavam em se purificar. Esse é o batismo que Jesus está falando. E o cálice? Afaste de mim esse cálice. O que significa isso? Alguns interpretam assim: Jesus ficou com medo da cruz. Imaginou o sofrimento e foi um momento humano dele. Completamente absurdo. Porque Jesus, sendo espírito puro, chegando no máximo da evolução, não existe essa de misturar erro com acerto, o sentimento ficar duvidoso, receoso, ter medo. O espírito perfeito é perfeito. O espírito puro é puro. Ele ganhou o selo, ele está formado, ele não erra mais. Ele tem a perfeição relativa da criatura. Mas a própria letra no conjunto explica. Pedro diz que iria até morrer por ele. Jesus disse: peraí, Pedro, antes que o galo cante 2 vezes, você me nega 3. Senhor! E Pedro diz: Pedro, você vai errar, mas eu vou orar por você. O cálice são as nossas provas, são os nossos comportamentos. Naquele momento, no Getsemane, o que está acontecendo? Judas está vindo com uma corte, 600 guardas para prender Jesus. E vai entregá-lo com um beijo. Os 3 estão dormindo. E Jesus diz: fiquem acordados orando. Ele se retira para a sua oração para orar por eles. Jesus está orando a Deus para ver se eles acertam. Afaste de mim esse cálice é para ver se eles acertam. Não cometam esses erros. E continua orando por nós. Sabe as nossas mazelas? As nossas imperfeições humanas, os nossos erros? Jesus continua orando por nós. Falando para Deus: afaste de mim esse cálice. Porque cada erro nosso é mais trabalho. Corretivo, é lamentável, mais dor. Planeja a missão desde Moisés, 1000 anos anunciando que vai ser crucificado, que não vai ter osso quebrado na perna. Por que suar sangue então? A academia até explica um pouco, que quando vai tirando o sangue do corpo, vai perdendo a sensibilidade da dor. E existem circunstâncias que nós não podemos compreender. Mas é o caso de Salomé, de João e de Tiago Maior. Eles não podiam compreender. Responderam sim, mas a resposta estava certa. Todos nós vamos beber o cálice que Jesus bebeu. Vamos fazer o progresso espiritual que ele fez. Porque esta é a vontade de Deus. Vai levar quanto tempo? É incomensurável por hora. Todos nós seremos purificados, estaremos puros como ele é puro hoje. Até lá vamos passar por muitas vidas nesse planeta, em outros planetas, muitas dimensões, vamos ter corpos espirituais que vão se transformando, vamos ter faculdades e sentidos na nossa inteligência que não temos hoje, que vai nos auxiliar a responder ao Criador incriado, tempo eterno, espaço infinito. Existe uma incomensurável cadeia de graus de progressos no saber e na moral, incalculável, mas sabemos que existe. Este é o cálice e esse é o batismo, que faremos igual como Jesus já o fez. A resposta sim está certa. Nós já podemos ter consciência do porquê, mas também não conseguimos ver os degraus. Os degraus mais próximos que nós podemos ver é que vamos parar de fumar, que vamos perder o vício do álcool, né? Que vamos saber perdoar as pessoas, que não vamos ter inimigo. Quer dizer, os erros que estão agora sendo desafio, né? Então esses é que vão ser vencidos em primeiro momento, nas primeiras vidas. E aí, por fim, Jesus fala daquilo que eles podem compreender. De certa maneira, ele vem explicar aquela circunstância que o livro Boa Nova fala antes. Salomé, quando ouve, já pensa no reino material.
Jesus vai ser rei e ele está representando um grande império. Então vou colocar meus filhos nos melhores lugares, o ministro da economia, ele está fazendo onde circular mais dinheiro. Né? Não tem assim no governo, alguns ministérios, aí circula pouco dinheiro, aí circula muito. É muito disputado ou pouco disputado? Pelo poder, pelo interesse, pela boa ou pela má intenção. Não é assim? Então ela pensou, quais são os melhores lugares? Por causa da circunstância material. Vejam como Jesus continua a sua explicação. Ouvindo isso, os 10 ficaram indignados contra Tiago e João. Mas Jesus, chamando-os, disse: sabeis que os governadores das nações as dominam, e os seus grandes as tiranizam. Não será assim entre vós. Ao contrário, aquele que quiser ser grande entre vós, seja aquele que serve, e aquele que quiser ser o primeiro dentre vós, seja o servo de todos. E aí ele coloca ele, o exemplo máximo, o modelo, porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Então, se ele, que é o Espírito puro, máximo, está em trabalho, qual que é o nosso dever? É também trabalhar. Que trabalho é esse? É uma ocupação útil, é um desenvolvimento do conhecimento, das virtudes, é um combate às nossas imperfeições, por pensamento, palavras e obras, é uma visão espiritual aberta, não é um trabalho assalariado, carteira de trabalho, com os direitos da CLT, não é isso. Bom, então vimos o ponto que a anotação do Evangelho entrou, porque Salomé, mulher de Zebedeu, mãe de Tiago maior e de João, foram até Jesus. Ela fala isso, Jesus diz desta maneira, eles ficam desconcertados. Uma mulher se dirigir a um homem já era algo meio grave. E eles não tiveram a mínima sutileza, ficou todo mundo em cima. Né? E ainda ficaram indignados, porque é o melhor lugar para vocês, não é o meu? Cada um pensou assim, olha, por que os seus filhos, por que não eu? Todo mundo já queria o melhor lugar. Continuando no livro Boa Nova, né, a segunda parte, os dias seguintes. E isso é bem no início. Vocês vejam a diferença. Pela anotação de Mateus e Marcos, isso seria uma das últimas coisas. Depois de Jesus ter dito que ele ia ser crucificado no Calvário, terceira vez que ele estaria anunciando isso. A produção mediúnica de Chico Xavier corrige. Logo após a primeira pregação pública. Logo após. No primeiro momento. Não tinha anunciado ainda nenhuma vez. Não tinha a mínima ideia ainda de que haveria isso. A menos o que já se falava nas Escrituras. Mas, como é que essa conversa que já se falava nas Escrituras? Porque as profecias, elas não vêm assim, ó, por exemplo, profecia. Número 1, o Messias, isso. Número 2, isso. Número 3, isso. E vai assim. Como também as leis, os 613 mandamentos, eles não vêm mandamento número 1, tal. Mandamento número 2, tal. Não. É um conjunto de escritos que Moisés traz em 5 livros. Pentateuco, vamos dizer assim, a Torá, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, toda uma palavra corrida, assim, contínua. Os mandamentos, as profecias, são tirados dessas escrituras, que vêm de Moisés e depois reis, juízes, profetas, vem indo. Então, esse pacote, os 613 mandamentos, é tirado de lá, da interpretação. Por isso que surge também a questão oral, a tradição oral. Eles vão lendo e cada um interpreta de um jeito, faz uma avaliação de um modo. Agora há pouco vimos a pena para traduzir e vimos a pata. Quando o pato perde a pata, não é? Imagina sobre o texto escrito de Moisés, num idioma que foi mudando, mais de 1000 anos, passou o domínio pela Babilônia, que o rei Nabucodonosor invadiu, destruiu o templo, levou os judeus, misturou os idiomas, tinha que ter até tradução na época, para eles entenderem o que estava escrito por Moisés. Se já naquela época tinha tradução, é um
imenso saco de gato, né? Pensa só como é complicado. Mas você vai vendo certos profetas dizerem certas coisas e outros profetas contradizendo aquilo. E aí? Há falsos profetas e há verdadeiros profetas. Como é que você sabe? Agora é fácil, né? Jesus já mostrou por suas curas, por seu poder, pelo que tudo que se vive. Ele promete o Consolador prometido e vem a codificação espírita. Vem Allan Kardec. Vem Chico Xavier e cumpre a promessa de Jesus. Lembra o que foi esquecido. Diz mais coisa, desenvolve o que não podia ser dito naquele tempo. E corrige as interpretações humanas. Está corrigindo, nós estamos vendo uma delas. Mostrando onde foi, por que foi, o que pensava Salomé, o que passava no seu coração. E o dia seguinte, o que acontece os dias seguintes? Zebedeu pega João e Tiago Maior e vão falar com Jesus. Porque Jesus disse que não era problema dele, que o cálice e o batismo, ou seja, tudo que tem que aprender para ser um espírito puro, eles iam, nós vamos e todos vão. Cada um com o sofrimento que quiser. Não precisa ter sofrimento nenhum. É como, para se formar, todo mundo vai. Tem aluno que vai entrar no primeiro ano e vai até o último sem repetir nenhum. Não precisa tirar 10 em tudo, mas não vai repetir nenhum ano. E tem outros que vão sofrer muito porque vão repetir várias vezes, vários anos. Mas todo mundo vai se formar. Então, Zebedeu vai com o Tiago Maior, com Jesus, com João, e diz, aí eu separei alguns trechos para fazermos uma rápida reflexão. Um deles, a questão da paz e da resignação. A paz da consciência pura e a resignação suprema à vontade do meu Pai são do meu reino. Mas os homens costumam falar de uma paz que é a ociosidade de espírito e uma resignação que é o vício do sentimento. Por isso que fica muito complicado, muito difícil, quando começamos a trabalhar com as ideias só de sentimentos, de moral, porque existe muito jeito de interpretar. Você fala aqui como ele falou, paz e resignação. Zebedeu foi falar isso com Jesus. Ah, mas pela sua palestra ao público, nós sentimos paz e resignação. Que maravilhoso, como foi doce. E Jesus logo se levantou. Espera aí, porque existe a paz, do jeito dos homens pensarem, existe a paz que eu estou falando. E a paz que ele fala muitas vezes é guerra, que é uma guerra interior. Porque a mudança de comportamento te põe em briga com os outros. E porque você precisa brigar com você mesmo, para fazer o que deve e não o que gosta. E o vício de sentimento. E para falar no vício de sentimento, tirei aqui do Livro dos Espíritos, na lei de destruição, a questão 736. Veja como isso explica bem a questão do sentimento. Os povos que têm um escrúpulo excessivo com relação à destruição de animais, têm um mérito particular? A pergunta é de Allan Kardec. Que nós sabemos que tem lugar que a vaca é sagrada, que não pode comer esse animal, não existe isso. Né? Então, e aí os espíritos respondem, é excesso de um sentimento por si só louvável, mas que se tornou abusivo e cujo mérito é neutralizado por muitos outros tipos de abusos. Esses povos têm mais temor supersticioso do que verdadeira bondade. Então, às vezes, um sentimento em relação a uma coisa, na verdade, é simplesmente um vício. É um círculo que gira em torno de um centro, que não parte para as explicações racionais, que não desenvolve a moral, que não aplica, que não esclarece, que não progride. O vício do sentimento. O caso era o quê? Muito mais superstição do que bondade. Mas tudo dentro de um sentimento. Mais para frente, Jesus fala, os verdadeiros discípulos das verdades do céu, esses não aprovam o erro, nem exterminam os que o sustentam. E esta parte do diálogo com Zebedeu, isso tudo é lição de casa.
Eu estou isolando as frases e fazendo algumas reflexões, e muito rápido, para terminarmos os nossos estudos. A beleza toda está no conteúdo completo, mas essa parte, por exemplo, nos mostra muito a postura de Jesus. A mulher adúltera, flagrada em adultério. Atire a primeira pedra, quem estiver sem pecado. Ninguém atirou a pedra. Jesus diz, eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Ou seja, ele combate o erro, não quem erra. Quem erra sempre é um irmão no processo evolutivo, que a justiça e misericórdia de Deus está fazendo evoluir. Não precisamos nos ocupar disso. Justiça e misericórdia é trabalho de Deus. Pensou, falou, agiu, materializou no próprio corpo espiritual, no perispírito, e traz sua consequência. Não tem como escapar a justiça e a misericórdia de Deus. Então ele combate sempre o erro, o adultério, o crime. Agora a individualidade que fez aquilo é digna de lástima, das nossas preces, do nosso apoio para fazer certo. Vá e não peques mais. Eu também não te condeno. O Espírito puro não condenou. Zebedeu ficou tão entusiasmado com tudo aquilo que eu não falei está aqui. Né? Porque isso que eu falei foi a menor parte. E tudo aquilo que eu não falei está no texto. E falou para Jesus, meus filhos vão se seguir, eles vão realmente levar o Evangelho, vamos aumentar o número dos seguidores. Outra vez Jesus, o nosso propósito não é número, nosso propósito é a verdade. O que fazemos nós? Se quiséssemos encher o salão, encher os seguidores do Espiritismo em busca de número e quantidade, para quê? O nosso propósito é o quê? A verdade. Nós não temos fins lucrativos, não temos estrutura econômica para sustentar, não temos satisfações de vaidades, poderes, cargos políticos, aspirações, não. O nosso único ideal é construir o reino de Deus no próprio coração. Nosso compromisso é com a verdade e não com o número, a quantidade. A quantidade é completamente indiferente. O nosso propósito é a verdade. Divulgamos a doutrina, porque é uma caridade a divulgação do que é a verdade. Respeitamos o aspecto de evolução que se encontra cada um. Quando puderem compreender, enquanto ofusca, cada um dentro da sua condição evolutiva. Jesus disse, é certo que um dia ela será número, mas esse um dia ainda é um longo futuro, que vamos ainda evoluir por muito tempo com a mistura do bem e do mal, até todo mundo ficar bom, até que ser aquele paraíso que está no livro da Revelação. E por fim, vou pular por último, não é? Chora, Zebedeu, porque as tuas lágrimas de hoje são formosas e benditas. Que em todo esse contexto, Zebedeu fez uma grande mudança no coração. Zebedeu temia Deus. Até ali, seu velho coração conhecera a lei rígida e temera Jeová, com a sua voz do trovão sobre as sarças de fogo. O judeu, a lei, a Torá, Moisés, Jeová era um temente. Ele tinha medo dos castigos de Deus. E ele observava as leis para receber as graças. Ele queria satisfazer as suas aspirações humanas, então buscava observar leis. Tinha medo dos castigos divinos, então observava as leis. Porém, com Jesus, esse mesmo Deus único, que era temido, passa a ser amado. Com Jesus, lhe revelara o Pai carinhoso e amigo de seus filhos, que acolhe os velhos, os humildes e os derrotados da sorte, com uma expressão de bondade sempre nova. Jesus ensinou a Zebedeu o que está ensinando a nós: amar a Deus sobre todas as coisas. Família espiritual de Jesus, no caminho do reino dos céus, em nome do Mestre Jesus, louvado seja Deus.